Eles põem dentro de um carro e aí, assim, eles usam Hammer blindada. Um Hammer. Hammer blindada. Não sei se vocês lembram do Breaking Bad, tinha uma cena que o cara, o careca lá, ele colocou uma .50 para metralhar e aí ele fala assim, se joga no chão. Porque tudo que tiver de pé vai morrer. Porque ela atravessa cimento, atravessa tudo, cara. Sim. Ela não tem limite. Sim. E eles deram 16 tiros de .50 no cara. Então, o que a gente está vivendo aqui, cara, já é o absurdo do absurdo. A chance que teria é a OEA ter alguém ali chamando os países. Eu tentei chamar, Cara, eu não tive tempo, né? Porque aí houve pressão para eu sair vindo do Brasil, vindo do governo Bolsonaro para me tirar. Bolsonaro me falou, você não venha para o Brasil com seu irmão, senão você vai perder o seu emprego. Eu falei, o senhor sabe que nunca foi pelo dinheiro. E aí, quando eu vim pelo Brasil, eu perdi o emprego. Senão, se eu quisesse, porque o Brasil fazendo pressão, o secretário-geral é o Almagro. E eu agradeço ele, porque me manteve lá, eu pedi mais 2 meses para encerrar os projetos, ele me deixou, enquanto o Brasil ligava lá todo dia para me tirar. Só que com pressão, é um grupo de países, isso é importante para o pessoal entender. O Trump, ele pode até tentar indicar, estão falando, mas ele vai indicar agora um secretário-geral com sangue no olho. Bom, o Almagro foi indicado quando ele era cara. O que ele vai fazer de tão diferente que ele não fez em 2020? Mas o Trump vem com outra coragem, com outro formato de atitude. No primeiro ele me foi, vamos falar assim, o Bolsonaro, apesar de ter falado muita coisa, ele foi muito fraco. Ele não teve força política nenhuma, ele só era um cara que aparecia na televisão e falava, tá ok. A ação mesmo foi pouca. Ele arregou. Ele arregou, o Bolsonaro foi arregão. O Trump, da primeira vez, ele foi um cara mais político. E me parece, do que ele tem mostrado agora, que ele vem com muito mais atitude. Ele vai mais desnazificar. Mais atitude do que o jogo político. Ele não tá pra fazer muito jogo político, ele tá pra resolver problemas. Eu acho que isso é uma boa mudança. Irmão, Ou não, assim... Eu concordo com você em parte, e te explico por quê. O Trump, eu tava lá, e eu votaria no Trump, eu não votaria no Bolsonaro. Nunca mais eu vou votar. Eu votei em 2018, nunca mais vou votar nesse cara. E se for Bolsonaro e Lula? Para. Se fosse Bolsonaro e Lula, eu não sairia para votar. Eu votaria nulo, como disse Enéas. O Enéas falou, eu não vou legitimar o que é errado. Porque eles fazem justamente esse jogo, ó. Ou é um ou é outro. Se você não votar, você tá... Não, eles escolhem justamente, eles não deixam ninguém outro competir para justamente não ter espaço. Meu irmão entrou com a ação de queixa-crime em Portugal. Eu vi. Pela candidatura independente. E vai conseguir, hein? Cara, vamos ver, assim, quando a gente fazia arte marcial, eu lembro que tinha competição, falava assim, sobe lá, você vai subir no ringue e vai vencer. Ou não, eu vou subir no ringue, eu vou bater o mais forte que eu consigo bater. Se o outro vai cair, já não é comigo. Então, quando você vai para uma contenda, você vai para fazer o seu máximo. O meu irmão entrou com uma queixa-crime em Portugal, ele é cidadão português, falando que ele quer ter a candidatura independente no Brasil, porque é um direito humano fundamental dele. Ele entrou com essa ação contra Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Lewandowski e Lula. É uma ação dele, indivíduo, contra os indivíduos. CPF contra CPF. Não é de soberania, porque se for de soberania, eu vou falar, não vai dar nada, de soberania não... Quando é o indivíduo contra os indivíduos, você já tem precedentes, tanto em Portugal quanto em Espanha, de juízo, de uma justiça universal. Então, quando alguém afronta ou vilipendia direitos humanos fundamentais de um cidadão europeu, existe já precedentes de juízes europeus condenando as pessoas, responsabilizando essas pessoas. Então, existe a possibilidade de responsabilizar Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Lewandowski, Carmen Lúcia e Lula pelo que aconteceu com o meu irmão aqui no Brasil. As várias coisas que aconteceram, incluindo não darem a candidatura independente para ele poder ser candidato tanto na prefeitura agora do ano passado, quanto a presidente que vai vir agora em 2026. Mas você acha que com a influência que tanto o Lula quanto esses ministros têm, eles não vão conseguir, barrar isso aí, paralisar, para não deixar seguir esse processo? Eu acho o seguinte,
o que aconteceu, o Portugal e Espanha, Eric, eu acho que deu Não, tem um negócio, espera aqui, o dispositivo Android. Tá bom? Eu acho o seguinte, tanto Portugal quanto Espanha tiveram Salazar e Franco. Então, os juízes espanhóis e portugueses, eles são muito sensíveis a esse lance de autoritarismo. Sim. O meu irmão, ele é professor de federal, concursado. E ele foi exonerado da Universidade Federal sem direito à ampla defesa. Ele não teve chance de encerrar o processo administrativo. O ministro da CGU do Lula decidiu pela exoneração sem que o processo administrativo da universidade, o advogado do meu irmão, o Auro, ele falou, cara, eu tentei juntar documento, não deixaram. E aí o que acontece? Eles perderam, imagina você exonerar um professor universitário, concursado, e a esposa dele, sendo que ele estava nos Estados Unidos com a filha, e a filha em tratamento, porque quando hackearam o meu celular, da família inteira. Uhum. Hackearam da filha e mandaram um monte de foto pornô pra filha, de 8 anos, e a menina ficou mal. Cara. Cara, esse é o Brasilzão, esse é o... Sujo, e o pessoal tirando sarro, o Abraão, bolsonarista, hein? Abraão perdeu o emprego, aí tá vendo, que bom, que bonito. Pô, quem exonerou o meu irmão foi o ministro da CGU do Lula. Eles estão juntos, irmãos. Uhum. O Lula e o Bolsonaro estão juntos, né? Bolsonarista e Petralha estão juntos, cara. Então, o meu irmão foi exonerado, e o Lula, quando foi inaugurar o campus aqui em Osasco, da universidade, falou mal do meu irmão. Pô, o Lula, em tese, é o chefe do meu irmão. O meu irmão não ganhou o dinheiro, ele depositou em juízo o dinheiro que a universidade pagou para ele. Uhum. Salário de 4 pau, meu irmão tinha na universidade, 4 mil reais. O que ele ganhou da universidade, ele depositou, então ele não ganhou o dinheiro, não teve gasto com o erário. Sim. E ele tinha a prova de que ele não podia voltar porque tinha ameaça de morte, que ele ia ser morto na universidade, então tinha risco de vida e risco de saúde, por causa tinha risco de saúde dele, problema de saúde, e cuidar da filha dele. Então, todos os motivos jurídicos para ele ficar afastado havia. Mas foi demitido. Então, isso aí vai montando. O meu irmão ele foi incluído no processo das fake news, tinha ameaça de prisão, ele entrou com habeas corpus, não deram. Falou, vocês vão me prender e tal? Não. O Gilmar Mendes, que julgou contra o habeas corpus do meu irmão, xingou ele de incapaz, publicamente, deu uma entrevista. Esse cara é um incapaz em direito é idiota, é louco. Qualquer país civilizado, o juiz que julga não pode tecer comentários contra a pessoa que ele está julgando, senão é parcial, é nulo. O cara não pode ser juiz. Então, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes colocou meu irmão nesse processo, e aí o meu irmão entrou com um processo contra o Gilmar Mendes. Esse processo sumiu. E aí o Auro conseguiu fazer uma ata notarial do sumiço do processo no Supremo, cara. Se você conta isso lá fora, os caras não acreditam, não é possível que está acontecendo isso. Aí a Carmen Lúcio, meu irmão, tentou um pedido de candidatura independente. O Brasil é o único país do mundo que não tem candidatura independente, é o direito humano fundamental. E aí a Carmen Lúcia, que estava no TSE, ela demorou a julgar. A primeira juíza que julgou do TSE, hein? Já foi lá no último tribunal. Ela falou, apesar de ser um direito fundamental, apesar de estar no Pacto de São José da Costa Rica, isso que eu te falei, é um acordo internacional, apesar de estar na Carta de Direitos da União Europeia, o Supremo não deixa. Então eu não vou dar a candidatura independente para o Abrão. Ia ser a primeira do Brasil, hein? Apesar de tudo, não pode. Qualquer um poderia ser candidato no Brasil. Não precisa isso muda a história. De partido, de cacique, nada. Isso o Brasil é o único história. país que você depende. O partido é uma entidade privada. Você depende de uma entidade privada para votar e ser votado. São direitos fundamentais aqui para o brasileiro, ele não sabe disso. Mas isso é competência do judiciário ou é competência do legislativo, isso aí? E aí o que acontece? Essa o legislativo aqui, a Constituição, ela não te proíbe a candidatura independente. É o que ela diz, você tem que estar, para ser candidato, você tem que estar afiliado a um partido. Pode olhar a Constituição. O meu irmão é filiado a um partido. Não diz a Constituição que você tem que ser indicado pelo partido. Isso é uma definição do Supremo. Então, o que a sua pergunta seria legislativo. Só que como o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 23 fala que todo país que assinou esse pacto tem que ter candidatura independente.
E isso tem caráter supralegal. Quem fez direito sabe, supralegal é o seguinte, está acima de todas as leis e abaixo da Constituição. Então, isso vale como lei, é ordenamento interno brasileiro, já vale, cara, não precisa mais implementar nada. Então, quando a gente entrou ali, foi o doutor Rafael, que tem o mérito de ter entrado, ele fez isso pro bono, ajudando o Farol da Liberdade, ajudando o meu irmão, ajudando o Brasil. Ele entrou com essa queixa-crime, o meu irmão entrou com essa queixa-crime em Portugal, inicialmente, e o judiciário português vai julgar. Depois que entrar em Portugal, o meu irmão vai entrar na Espanha. Por quê? Porque a Espanha tem uma definição que você precisa exaurir primeiro o outro juízo que você entrar, que seria Portugal, que você tem chance, para entrar na Espanha. Então, meu irmão, nesse momento, está discutindo essa questão em Portugal e, posteriormente, vai para a Espanha. Mas olha a importância desses pactos internacionais para o Brasil. Como o Brasil é signatário, inclusive o confisco alargado, poderia ser feito já, cara. Como que eu descobri isso? Eu acho que Einstein dizia que Deus não joga dados. Então fala assim, por que eu fui parar na OEA? Eu acho que era para eu conseguir ver e contar para vocês hoje. Porque os caras que vão para lá, que vão para o governo, ficam tudo almofadinha, vai para Washington, para posse do... Cara, você citou aí políticos. Os caras foram para posse do Trump, cara, para ficar dançando tchere-tchê, meu. Ficar dançando tchere-tchê. Sabe, é só espuma. Passar vergonha, né? Passar vergonha. Foram passar vergonha. E assim, o Farol da Liberdade, sem gabinete, sem verba pública, sem nada, faz 1 bilhão de vezes mais que todo esse pessoalzinho junto. Então é isso, cara. Infelizmente, a gente hoje olha em volta, o Brasil é um deserto de homens e ideias, como dizia Monteiro Lobato, é um deserto de homens e ideias, cara. E aí, quando você olha em volta, ninguém resolve. Vamos nós resolver, cara. Eu olhei, vi essa possibilidade de pactos internacionais. Você tem pacto de Palermo, você tem pacto contra tráfico de arma, tráfico de droga, crime organizado. Tudo, cara, tá tudo pronto. Sim. Como que você consegue ajuda internacional? Se você mostrar para Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, que o pobre que está chegando para matar os filhos deles vem do Brasil, eles tomam atitude. Claro. É que ninguém mostra, ninguém fala, fica só na espuma, viaja, vai lá para Black Friday, compra as coisinhas, lacra, bota no Twitter e fica de boa. O ministro da Segurança da França, agora, cara, semana retrasada eu fui no Glauber. Ele falou assim, o pó que está chegando aqui no porto de Le Havre e no porto de Marselha, Havre no norte, Marselha no sul, é uma questão ele falou, é um tsunami de pó. Esse foi o termo que ele usou. É um tsunami de pó. É uma questão existencial da França. Pô, cara, é existencial. Tá lá o ministro falando, meu, traz o cara, ajuda a gente aí, pô, traz logística, arma, inteligência. Faz nada, bicho. Ô, Arthur,